Das 515 candidaturas a cargos públicos nessas eleições em Mato Grosso, 28 estão concorrendo sub júdice. Ou seja, até esse momento, elas estão indeferidas pela Justiça Eleitoral. Mas, mesmo assim, os nomes desses candidatos estarão nas urnas. Para saber, então, como que fica para o eleitor, como que fica essa questão, a gente conversa agora com Leon Campos Filho, assessor de planejamento do TRE de Mato Grosso. Assessor, como que fica, então? Porque temos, então, 28 candidatos que estão concorrendo sub júdice. Como é que fica a candidatura deles, a votação deles, dos eleitores que têm interesse em votar? Então, no caso, os candidatos que estão sub júdice, eles podem ter uma decisão favorável ou desfavorável, né? Ou seja, a gente não tem como dizer qual que vai ser a solução que a justiça vai dar. Mas o candidato ele está na urna eletrônica, então, portanto, quando o eleitor colocar o número desse candidato, ele vai aparecer normalmente, tá? E esse voto ele vai ser computado à parte, ou seja, ele vai ficar isolado até que essa pendência ela seja determinada. Então, o voto de um candidato que efetivamente foi indeferido, ele pode ser simplesmente perdido. Então, no caso, o eleitor ele vai ter a opção de votar naquele candidato que ele tinha pensado inicialmente, mas ele não sabe se aquele voto dele, no fim das contas, vai valer. É isso? Sim, vai depender da decisão judicial, né? Se no caso de um indeferimento, né, se ele está concorrendo com subjúdice por indeferimento, se esse indeferimento for confirmado pelo tribunal, então aquele voto ele vai ser anulado. Pode sair alguma decisão em última instância nesse sentido antes do primeiro turno das eleições, que agora é dia 7? Sim, é possível que saia sim, tá? Esses processos todos eles estão em julgamento, então é possível que saiam decisões até o próprio dia da eleição. Qual que é o prazo para a Justiça Eleitoral votar essas candidaturas realmente em última instância? Depende da complexidade de cada caso. Então, em princípio, essa análise, né, que os tribunais fazem e os recursos que podem ser feitos, eles podem ser feitos até a última instância. Então, isso pode acontecer antes do primeiro turno, pode acontecer depois do primeiro turno e antes do segundo, pode acontecer inclusive depois do segundo turno.